Como considera o panorama da fisioterapia em Portugal? A nossa fisioterapia está menos perfeita daquilo que gostaríamos que estivesse. E o sistema é que é, digamos, a grande causa dos fisioterapeutas serem talvez menos do que nós gostaríamos também que eles fossem. Para que a fisioterapia possa, de algum modo, ser mais do que aquilo que o próprio sistema tem que mudar e os fisioterapeutas têm que desejar que o sistema mude e têm talvez até que ser um pouco dissidentes nos seus contextos e nos seus trabalhos. Porque até lá, até que existe essa vontade de rebeldia, que claro que é sempre difícil no contexto no contexto de trabalho de cada pessoa, até que isso aconteça, os fisioterapeutas vão ter que lidar com esta problemática dos conflitos profissionais, dos conflitos com poderes que nos superam e que superam as nossas vontades, e tudo isso vai contribuir para que aquilo que de melhor há da fisioterapia continue a não se revelar e a não se desvelar, a não se mostrar às pessoas. Até esse momento a fisioterapia vai continuar ainda um bocadinho numa idade não tão perfeita quanto aquilo que gostaríamos que fosse o desejável. O Luís tem tido muita atividade na internet, nomeadamente no Facebook, onde mantém bastante ativo um grupo de fisioterapeutas, o fisioterapia.pt. Considera que a profissão só irá evoluir com a criação de uma ordem? De algum modo tudo começou com união. A nossa profissão já teve mais união. Quando éramos menos em número, até eu diria que durante o século passado, enquanto éramos no número mais limitado, éramos mais unidos do que aquilo que somos agora. Eu penso que o primeiro Congresso Nacional de Fisioterapeutas teve, penso eu, cerca de à volta de 1 milhar de fisioterapeutas reunidos numa mesma estrutura. Isto só para falar de um contexto em que existiam de facto poucos congressos. A fisioterapia era pequena, mas agora de tão grande ela ser, de tão múltipla ela ser, há menos união. O Facebook tem algumas vantagens porque, apesar de ser menos perfeito naquilo que muitas vezes daquilo que nós achamos que é de facto menos perfeito e que não é culpa do Facebook, mas da sociedade. O Facebook é apenas um catalisador. Eu penso que o Facebook é uma oportunidade de voltar a unificar este caos de fisioterapeutas, mesmo sabendo nós que há vários grupos e que já está a começar também a haver diversidade, mas é a oportunidade de voltar a unir e de conseguir criar uma certa ordem. Ordem essa que depois tem que ser institucionalizada e que, tendo em conta o número de profissionais que temos, não pode deixar de existir mais cedo ou mais tarde uma ordem. Uma ordem que, se for apenas para a afirmação de um poder, eu estou contra. Se for para a afirmação de uma ordem no sentido de um mundo organizado de fisioterapeutas, não é um mundo em que nós mandamos ou em que nós ordenamos aos fisioterapeutas o que eles devem ser, mas um mundo em que os fisioterapeutas permitam, no seio de uma identidade, se permitam ordenar e apoiar uns aos outros no seio de uma estrutura que os securiza a si mesmos e securiza as pessoas relativamente aos próprios fisioterapeutas e aos outros profissionais relativamente aos fisioterapeutas. O Luís publicou um artigo que foi um sucesso ao nível das partilhas, que retrata os conflitos entre os fisioterapeutas e os enfermeiros de reabilitação. Quer-nos falar um pouco sobre esse artigo e essa polémica entre profissões? Eu diria que de todas as polémicas que envolvem os fisioterapeutas, a polémica que tem estado mais acesa e que várias vozes dizem que vai crescer bastante nos próximos tempos, ainda não sabemos bem o que é que está de facto para acontecer, mas sabemos que essa polémica se vai acender ou reacender, é de facto a polémica dos fisioterapeutas e os outros profissionais que de algum modo querem sombrear e substituir a nossa atividade. Nós, como fisioterapeutas que somos, sabemos a importância da nossa atividade, a importância da nossa formação e aquilo que vivemos nos cursos e aquilo que vivemos como profissionais.
apesar de termos respeito pelos outros profissionais, pelos enfermeiros, não deixamos de sentir uma certa irritação pelo facto de profissionais que não têm o nosso handling, profissionais que não têm a nossa sensibilidade, queiram fazer muitas das coisas que fazemos e querem fazer até tendo alguma legalidade, mas não tendo de facto legitimidade para o fazer. O artigo em questão foi publicado no site do Expresso e passou pelo Facebook. Curiosamente foi feito mais para puxar os fisioterapeutas para hábitos de leitura e para hábitos de sensibilização epistemológica. Eu diria que não estava à espera daquilo que aconteceu. O artigo teve mais de 1000 partilhas no espaço de algumas horas e até agora teve cerca de 6.500 partilhas e tem sido um artigo que, se de algum modo irritou muitas suscetibilidades, também permitiu abanar, mas um abanar não no sentido de caotizar, mesmo que pareça que inicialmente caotize, é no sentido de integrar e de unir. Não necessariamente os inimigos entre aspas, porque não são inimigos, mas unir os fisioterapeutas num corpo de reflexão, porque essa reflexão agora é necessária para os tempos que estamos a viver agora, que são tempos de caos, e para os tempos que se avizinham, que prometem não ser melhores do que agora temos. O Luís acaba de lançar um livro. Quer-nos falar um pouco sobre ele? Este livro, A Clínica do Sagrado, é talvez, desde a publicação do meu Corpo de Pós-Modernidade, o livro mais próximo da realidade da fisioterapia. Eu diria até que nas livrarias portuguesas nunca surgiu um livro que falasse tão diretamente da realidade da fisioterapia. Claro que não falo só da realidade da fisioterapia, falo da realidade da saúde em geral, das problemáticas das profissões de saúde, e depois vai rematar para um campo mais filosófico que sempre foi e será sempre o meu objeto de estudo e a minha, digamos, o meu amor mais profundo. Mas este livro, de algum modo, permite unir, por um lado, permite puxar a fisioterapia para um domínio mais de pensamento e para um domínio mais de uma certa espiritualização, sendo que esta espiritualização tem a ver com filosofia, não tem nada a ver com religião. Por outro lado, permite também expressar o profissional de saúde como algo mais do que um simples profissional de saúde, pelo menos no contexto moderno da palavra, como um profissional de algo maior, um profissional que está envolvido em todas as temáticas ditas de espírito, filosofia, sociologia, psicologia, nas quais eu penso que o fisioterapeuta, como profissional muito polivalente e com muitas valências que tem, valências tanto no sentido psíquico como no sentido físico, como no sentido biológico, somático, eu penso que os fisioterapeutas poderão ter algo a dizer daqui para o futuro. Até porque nós prometemos ser profissionais muito próximos das pessoas e, até pelo nosso número, é muito provável que essas mesmas pessoas, todas elas, ou quase todos os membros da sociedade, venham a ter, de algum modo, algum contacto com colegas nossos. Como pode a fisioterapia intervir na recuperação de patologias da coluna vertebral? A fisioterapia tem várias estratégias para lidar com problemas da coluna vertebral. Algumas dessas estratégias até estão de algum modo em comum com a osteopatia e a quiroprática. Por vezes há muitos aspectos comuns, até porque o corpo é apenas um. E as nossas mãos também são umas e estão em relação com esse mesmo corpo uno. As estratégias de fisioterapia relativamente à coluna, algumas são mais manuais, outras têm mais a ver com o exercício, outras estão relacionadas com outros modelos e há imensas formas de agir na coluna, algumas mais ao nível do curto prazo, ou mais a médio prazo, ou mais a longo prazo. No que diz respeito à reeducação postural, é uma estratégia que está, apesar de tudo, mais centrada no longo prazo, mas também pode servir para o curto prazo, e tem por modelo a questão da estrutura e depreende
de algum modo que o corpo é constituído por sistemas de forças e sistemas de polias que têm a ver com as estruturas miofaciais. E a reeducação postural permite reajustar os equilíbrios e os desequilíbrios musculares ao nível do corpo, de modo, sobretudo, a prevenir e também a evitar o agravamento dos problemas morfológicos, dos problemas relativos às várias articulações, incluindo a própria coluna vertebral, que não deixa de ser digamos, um ponto, uma área central e uma área que tem uma flexibilidade superior à das outras áreas do corpo. Portanto, a reeducação postural pode agir em conjunto com outras estratégias, como estratégias manipulativas, estratégias de exercício, e todas elas em conjunto podem ajudar a criar um corpus que se adapte depois ao doente que temos em causa. E nesse sentido a fisioterapia, nesse conjunto de estratégias que se agrupam entre si, que se reúnem entre si, é uma das melhores maneiras e talvez a única maneira a longo prazo de modo a conseguir evitar e tratar os tais problemas muito diversos, seja a nível reumatológico, seja a nível ortotraumatológico, portanto ao nível da coluna.